A graça e a paz, amém? É um grande privilégio poder estarmos aqui mais uma vez. Dessa vez eu estou com o meu esposo. Ele não teve como fugir, né? Que sempre eu venho, né? Ah, obrigado, querido. Também amo vocês. E saudade de vocês. Meu coração encheu de saudade. Muito bom, né? A gente se sentir amada, né? E cuidado. Isso é cuidado de Deus pelas nossas vidas. E hoje Ele está aqui conosco. Nossos filhos não vieram, estão lá. Mas louvado seja o Senhor por isso. E eu digo a Deus que é um privilégio podermos estar aqui no meio dessa dificuldade que nós estamos vivendo, o mundo inteiro, mas que nós não venhamos a desistir nem parar de orarmos pelo nosso Brasil, pela nossa cidade, pelo nosso estado, né? Pelo nosso bairro, pelas nossas ruas, pelos nossos vizinhos, porque há propósito de Deus. Pode quem querer dizer o que quiser, mas nós não podemos esquecer dos propósitos de Deus nas nossas vidas. Amém? É um grande privilégio. Gostaríamos, né, que a igreja tivesse repleta, mas o nosso abraço, o nosso carinho para toda a igreja. Amém? Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia no livro de Números, capítulo 27. Essa foi a palavra que Deus nos confiou para esse dia, para esta noite. E eu tenho certeza que Deus vai nos alcançar. Números, capítulo 27. Quando você encontrar, você diz amém. Amém. Números, capítulo 27 diz assim: E aproximaram-se as filhas de Zelofeade, filho de Éfer, neto de Gileade, bisneto de Maquir, trineto de Manassés. Pertencia aos clãs de Manassés, filho de José. O nome das suas filhas era Maala, ou Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirsa. Elas se prostraram à entrada da tenda do encontro diante de Moisés, dos sacerdotes Eleazar e dos líderes de toda a comunidade, e disseram: O nosso pai morreu no deserto, e ele não estava entre os seguidores de Corá, que se ajuntaram contra o Senhor, mas morreu por causa do seu próprio pecado, e não deixou filhos, porque o nome do nosso pai deveria desaparecer da sua clã, por não ter tido um filho. Dê-nos propriedade entre os parentes de nosso pai. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, estamos diante da Tua presença nesta noite. Queremos Te louvar, queremos bendizer o Seu nome, queremos Te exaltar acima de todas as coisas, porque não há outro Deus como o Senhor. Pai, toma conta deste lugar, toma conta das nossas vidas, já vai adentrando este lugar, porque eu sei que a sua presença já se faz marcante neste lugar e nas nossas vidas. Nós trouxemos o Senhor conosco das nossas casas e por isso nós te louvamos, nós te bendizemos, nós repreendemos toda ação do mal, tudo aquilo que vem contra as nossas vidas para roubar, matar e destruir. Ó Deus, nós repreendemos na autoridade do nome de Jesus e pedimos ao Senhor que superabunde este lugar, superabunde a casa dos seus filhos nesta noite, Pai, em nome poderoso de Jesus. E cativa-nos, Senhor, cativa nossa mente para a Tua palavra nesta noite, em nome poderoso de Jesus. Amém e amém. Como acabamos de ler, Macla, né? Ogla e mais 3 filhas, eram 5 filhas de Zelofeade. E eu me achei assim muito interessada em entender qual era
o significado da filha, do nome da filha, das filhas de Zelofeade. E eu fui procurar. A Macla, que é Maala, significa confiança. Ela é confiante nos seus propósitos. Ela não se abala e não se esmorece. A palavra diz que aqueles que confiam no Senhor será bem-aventurado. Diz lá no Salmo de número 40, verso 4. Mas diz também o Salmo 125, verso 1. Que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Amém? E essa mulher, essa menina, ela era confiante no Senhor. O nome dela já dizia confiar. Ainda que a tempestade viesse, mas ela confiava no Senhor. Ainda que as neblinas tampassem a sua visão, ela confiava no Senhor. Ainda que a circunstância dissesse, e acabou, ela confiava no Senhor. Mas junto com ela tem as suas mais 4 irmãs. A Noa é aquela que persevera em oração. Não é morosa, não é parada, não permite ser detida ou interrompida. Ela é trabalhadora, persevera em seus propósitos em conhecer a Deus. Ela crê até o fim que os planos e os propósitos de Deus podem ser realizados na sua vida. Ela é determinada e cheia de fé, como Sulamita, que diz lá em 2 Reis, capítulo 4, verso 8 a 37, que era uma mulher de fé. E Noa, ela é uma mulher que persevera. Hoje, quantas pessoas são perseverantes? Muitas vezes, iniciamos algo na nossa vida, mas não terminamos, porque termina a nossa perseverança. E o nome dessa menina significava perseverança. Aquela que não desiste, aquela que não para, aquela que não é interrompida, ela não deixa ser interrompida de maneira nenhuma. Ainda que a circunstância, ainda que a situação venha o contrário a ela, ainda que a visão dela não seja ampliada, alongada, ela não deixa ser interrompida, ela não deixa ser parada, ser detida. Ela continua, ela crê, ela é cheia de fé, ela é determinada. Mas falamos também de Ogla. Ogla, aquela que não anda com os pés amarrados. Quem não está amarrado aos seus cuidados deste mundo? Era ela. Ela não estava amarrada aos cuidados deste mundo. E lá em Provérbios, capítulo 31, verso 14 e 15, diz que ela se assemelha a um navio mercante que sai de um lugar a outro trazendo mantimento para sua casa. Um navio mercante, ele vai e ele volta. E ele não se detém. Ele não deixa que os seus pés sejam amarrados. A âncora ali é levantada no tempo certo, para que ele vá e para que ele volte. Assim era Ogla. Ogla era uma mulher que não se deixava deter por circunstância, pelo mar agitado, pelo deserto, pela fome, pela sede, pelo frio. Ela não deixava que a situação do mundo a prendesse. Muitas pessoas se deixam prender com as situações do mundo. Muitas pessoas se deixam ser detidas por circunstâncias, por medo, por desespero, por angústia, por falta de fé, por falta de confiança, por desistência. E ela, não. O mundo pode estar aí, hoje estamos vivendo, olha, uma pandemia. Mas nós não estamos detidos.
Não estamos parados. Somos balançados, mas não arrancados. Assim era Ogla. Ela não foi arrancada, ainda porque ela não se permitia. Ogla era uma mulher desprendida, ela era desapegada, porém fiel a Deus. O coração do homem tem que ser fiel a seu Deus. Se nós não tivermos fidelidade ao nosso Deus, a quem teremos? Nós precisamos estar com o nosso coração cheios de fidelidade a Deus. Milca, aquela que tem autoridade. Existe diferença entre autoridade e ser autoritária. É bem diferente. Ela tem autoridade, mas ela é o quê? Submissa. Submissão não é estar embaixo. Submissão não é estar atrás, mas submissão é estar do lado, é compartilhar, é dividir, é obedecer, é entender, é morrer para que o outro cresça, mas no tempo apropriado de Deus. Submissão. E ela era submissa, ela entendia a submissão, ela entendia aquilo que ela tinha que viver. E ela vivia dentro da submissão, porém, ela tinha autoridade. E ela era uma mulher responsável. A Bíblia diz que ela não era casada, mas se ela fosse casada, certamente o seu marido deveria respeitá-la, porque ela se colocava desta forma. A vida dela era assim. Os seus filhos, eu acho que eu ouvi meu filho dizer assim, eu ouvi o meu filho dizer para mim: mãe, quando eu me casar, eu quero me casar com uma mulher como a senhora. E eu falei: meu filho, por que, meu filho, você quer uma mulher como eu? Porque a senhora está sempre do lado do meu pai. Porque a senhora sempre ajuda o meu pai. A senhora respeita o meu pai. A senhora é amiga do meu pai. A senhora é uma mulher que eu gostaria de me casar. A senhora, para mim, mãe, é um exemplo. E o meu filho mais velho, não é o meu filho mais novo, porque meu filho mais novo ainda pode estar naquela coisa lindinha de ver a mãe lindinha, né? Como um mito, como, né? Mas o meu filho mais velho, não. Já passou dos 15, dos 16, dos 17, dos 20. Então já é um menino mais amadurecido. Ele já entende. E eu falei: meu Deus, que responsabilidade, né? Meu filho quer uma mulher como eu. Mas eu falei: meu filho, eu não quero uma mulher como a sua mãe, porque sua mãe é única. Sua mãe é única. Deus caprichou. Deus, quando viu a sua mãe que ia nascer, estava lá no cantinho, lá no céu. Lá no cantinho reservado. Aí Deus falou: quem quer alegria? Sua mãe levantou o pé e a mão. Opa! Quem quer movimento? É pé e a mão. E Deus falou: essa é minha. Então eu sou única. Eu e você somos únicos diante de Deus. Amém? Então, meu filho, saiba escolher. E esta mulher, a Milca, ela era uma mulher respeitada. Ela era uma mulher respeitada dentro da sua comunidade, do lugar em que ela vivia. Podemos dizer, dentro da sua igreja. Em todos os lugares, era uma mulher que dava testemunho. É a mulher que sabia se posicionar diante das situações. Isso é maravilhoso. Mas eu quero dizer também que essas mulheres que eu estou citando, eu não estou pregando para mulheres só. Eu estou pregando para homens e mulheres. Eu gostaria que você se colocasse nessa situação. Porque homens e mulheres podem ser respeitados e respeitosos. Homens e mulheres podem ter fé. Homens e mulheres podem ser perseverantes. Homens e mulheres podem ter todas as condutas que é necessário na vida de um homem. Lá em Provérbios, capítulo 31, verso 8 a 31, fala sobre exatamente isso, sobre o respeito. E a tirsa? Tirsa significa deleite, a delícia da vida e prazer de Deus.
Isso significa o nome dela. É a menina dos olhos de Deus, como Israel, como a noiva, a igreja, menina dos olhos de Deus, aquela que tem o favor de Deus e que cuja graça resplandece às outras pessoas, os outros. É a graça, é um favor imerecido, é algo tão maravilhoso sobre a vida da Tissa. É um deleite, uma coisa, é uma delícia tão grande que ela expressa. Você conhece pessoas assim? Que você está do lado, você sente prazer em estar do lado daquela pessoa, que você pensa, meu Deus, que pessoa maravilhosa, como é bom estar com essa pessoa, como é bom, não abre a boca para falar nada que não deve, não se posiciona de outra forma, mas é de forma agradável, perfeita, diante de Deus. É uma pessoa que, se não puder abrir a boca para matar a outra, tem pessoas assim, que só abre a boca para matar a outra. Mas a Tissa não era essa pessoa. A Tissa era a pessoa que abria sua boca para abençoar, para profetizar, para amar, para dizer que o quanto Deus era importante na vida dela. E assim, temos que ser igual a Tissa. Era aquela mulher agradável, que obedece e que tem prazer de estar e se derramar diante de Deus. Era essa mulher, Tissa. Maria, irmã de Lázaro, que preferiu adorar a Deus do que fazer outras coisas, está escrito lá em Mateus capítulo 26, versos 6 a 13. Ela preferiu estar na presença de Deus. Ela não se preocupou com as coisas que ali estavam, com a comida. E a sua irmã se preocupou em arrumar uma bela mesa, uma boa comida. E esqueceu do bom alimento que Jesus estava ali derramando. Era algo inédito. Era algo que talvez não viesse ter aquele momento. Mas Maria não. Maria resolveu a se deliciar, a se encher do melhor de Deus. Assim é essa mulher. Ela era delícia. Seu nome significava delícia da vida e prazer de Deus. Eu queria ser olhada. E queria que eu e você fôssemos olhados pelo Senhor assim, como sua delícia e o prazer dele. Maravilhoso, né? Deus é maravilhoso, Deus é tremendo. Mas, lá onde nós iniciamos, lá no livro de Números, capítulo 27, diz assim, lá no verso de número 1, vamos voltar. E aproximando-se as filhas de Zelofeade, filho de Éfer, neto de Gileade, bisneto de Naquir, trineto de Manassés, pertencia o clã de Manassés, filho de José. Os nomes de suas filhas eram Maca, Noa, Ogla, Milca e Tissa. E elas se prostraram à entrada da tenda do encontro diante de Moisés e do sacerdote Eleazar. Os líderes e toda a comunidade disseram: nosso pai morreu no deserto. E a Bíblia conta que essas meninas haviam perdido o seu pai. Mas o costume de lá, com a perda do seu pai, o costume da época, é que essas meninas não tinham herança, não poderiam receber a sua herança. A Bíblia relata isso. E com a morte do pai dela, elas não poderiam mais ter o que comer, vestir, calçar e aonde ficar. Perderia tudo aquilo que elas já estavam acostumadas a ter. Não tinham irmãos, não tinham mais ninguém. Tinha primos, parentes, mas não tinham irmão, não tinham pai. E a lei dizia que quando o pai morria, se ficassem as filhas, elas não receberiam nada. E elas pereciam.
E elas se juntaram com tudo aquilo que cada uma tinha, aquilo que nós acabamos de ouvir. Cada uma tinha algo especial que foi implantado na vida delas. Cada uma delas ali tinha uma flor em suas mãos. Como cada um de nós temos uma flor nas nossas mãos. Deus nos chamou e Deus nos deu. E aí, essas mulheres se reuniram, entre elas, se reuniram e disseram: precisamos nos apresentar a Moisés. Mas a lei dizia que elas não poderiam se apresentar diante de Moisés. Não cabia a elas, eram mulheres. Naquele tempo, mulheres não tinham a vez, as mulheres não podiam falar. Mas elas se reuniram e se posicionaram, a Bíblia diz, de uma maneira tal que quando elas se apresentaram diante de Moisés, ninguém que ali estava pôde falar contra elas. Até o próprio Moisés ficou assim, encantado com a postura delas, da maneira que elas se posicionaram, da maneira que elas se uniram para estar ali diante de Moisés. E elas falaram: nosso pai morreu, não temos mais nada, não temos direito, não temos o que comer, não temos o que vestir, não temos o que calçar, não temos herança, não nos pertence. Vamos para onde? O que faremos? 5 moças, o que faremos nós? E Moisés disse: volte para casa. E elas voltaram para casa. E Moisés se apresentou diante de Deus e levou a situação delas para Deus. E Deus disse: vamos ver? Moisés levando o caso perante o Senhor. E o Senhor disse: as filhas de Zelofeade têm razão. E vocês lhe dará propriedade como herança entre os parentes do pai delas, e lhes passará a herança do pai. Diga aos israelitas: se um homem morrer e não deixar filho, transferiram a sua herança para a sua filha. E se não tiver filha, deem a sua herança aos irmãos dele. E se não tiver irmãos, deem-na aos irmãos de seu pai. Se ainda seu pai não tiver irmãos, deem a herança a parente mais próximo do seu clã. Esta será uma exigência legal para os israelitas, o Senhor ordenou a Moisés. Então, quando Moisés voltou a elas, falou para elas: olha, Deus revogou. Esta é a palavra, revogou. Naquela época, há anos e anos e anos e anos atrás, Deus revogou a lei a favor das suas filhas. E aí eu quero perguntar: o que Deus tem que precisa revogar na tua vida hoje? Na tua casa, na tua família? É o que você precisa que Deus venha revogar? Ele quebrou lei. Ele quebrou os paradigmas, os costumes. As mulheres não podiam receber. Mas hoje, eu não estou falando só de mulheres, eu estou falando daqueles que são injustiçados, daqueles que têm lá dentro do cartório os seus papéis. Está na mão do juiz, está lá por baixo. Deus revoga a sua causa. Tem pessoas se divorciando, tem pessoas desistindo de viver. O que você precisa que Deus venha revogar a teu favor? Elas se uniram, igreja, elas se uniram. Nós precisamos nos unir para que Deus venha revogar a nossa história, a nossa vida, aquilo que nós precisamos.
Eu acho que cada um de nós, nesta noite, precisamos que Deus venha revogar ao nosso favor. E o que será? O que será que você precisa que Deus venha revogar? Deus, eu já falei para ele, quando ele estava ministrando essa palavra, para mim, dizia: Deus, eu preciso que o Senhor revogue a minha causa. Revogar, abolir, eliminar, cancelar. O que você quer que Deus elimine? Cancele. O que Deus nesta noite tem que quebrar? Quais são as cadeias? Quais são os grilhões? Quais são os ferrolhos de ferro que nesta noite tem que se romper a seu favor? Deus está presente neste lugar. Deus está te visitando. Deus desce nesta noite, neste lugar, a teu favor. Deus está dizendo: o que é que tu queres que eu faça? O que é que você precisa que eu revogue nesta noite ao seu favor? Peça, fale, veja, calcule, não desista, pense. O que é que você quer que eu faça? Qual é a sua necessidade? Eu não posso dizer qual é a sua necessidade. Eu posso dizer qual é a minha. O que Deus precisa revogar na minha história? Eu dependo de Deus. Eu dependo inteiramente de Deus. E Ele sabe o que eu estou dizendo não é mentira. Ele sabe o que eu estou dizendo é verdade. Eu dependo inteiramente de Deus para que a minha vida continue. Eu dependo inteiramente de Deus para que eu tenha alegria, para que eu viva. Eu dependo de Deus inteiramente para que o meu dia de amanhã possa ser estendido. A palavra de Deus diz que enquanto dormimos, as misericórdias dele são renovadas pelas nossas vidas. Se Deus é Deus, se você acredita nesse Deus, no Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra e tudo que nela há, eu e você, naquele que chama a existência aquilo que não existe ao teu favor, aquele que diz: haja e ouve. Diga a Ele nesta noite: eu preciso, Senhor. Eu preciso que o Senhor revogue a minha causa. Eu preciso que o Senhor faça algo por mim. Me socorra, Senhor. Me socorra. Me socorra. Me socorra. Eu preciso ser revogada. Eu preciso que a minha causa seja cancelada nesta noite. Decretaram sobre a sua vida. Lançaram um decreto. Mas nesta noite Ele vem para anular, para refazer, para dizer como Ele disse a Moisés: vai lá e diga que a partir de agora, não só elas, mas a partir de agora todos aqueles e aquelas que os pais morrerem, receberão, terão direito à herança. Nessa noite Deus diz a você que você também tem direito de receber. Receba nesta noite, para a glória do Senhor Jesus. Recebe, 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 recebe nesta noite. Deus está dando a você. Deus está fazendo a você nesta noite. Como Ele me disse quando eu estava estudando: olha, Ângela, é nessa noite, é esses dias de maio, é esses dias primeiros de maio, eu vou revogar a favor do meu povo. Aquele que crê vai receber, aquele que não crê certamente não verá a glória de Deus. Mas se você crê, você vai receber. Você vai receber, ainda que o mundo esteja de cabeça para baixo. O nosso Deus, Ele é permanente. O nosso Deus, Ele é para sempre. Ele dura para sempre. O nosso Deus,
Ele é o general, Ele vai marchando na frente, Ele vai conduzindo todas as coisas. Não existe um Deus como o nosso Deus. Ele é o Senhor dos exércitos, Ele é o único, não existe outro Deus. E é nessa noite, eu quero convidar você para orar por você. Se você quer que Deus revogue a tua vida, levante aí do teu lugar. Se coloque, você que está em casa, coloque a mão no teu coração e comece a pedir: Senhor, revoga a minha causa. Ó Deus, anula a minha causa nesta noite. Eu preciso que o Senhor venha anular. Eu preciso que o Senhor venha mudar a minha história. Mude a minha história nesta noite, Senhor. Muda a minha história. Porque não há advogado, não há promotor, não há juiz, não há lei, não há nada que possa impedir que o Senhor mude a minha história nesta noite. Venha revogar em nome poderoso de Jesus. E que todas as cadeias nesta noite, todo jugo que está sobre os nossos lombos, serão quebrados, manietados nesta noite, em nome poderoso de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós te pedimos, ó Deus, revogue a nossa causa, renove a nossa causa. E eu quero que você coloque a sua vida diante do Senhor. Peça: Senhor, vai revogando. Eu estou me apresentando diante do Senhor. Eu, como essas meninas, tenho algo. Cada um de nós aqui temos algo que elas têm. Uns têm fé, outros perseverança, outros confiança, outros amam a Deus, outros são as meninas dos olhos de Deus. Cada um de nós, como igreja, somos unidos, fazemos um corpo de Cristo, somos de Cristo. E Ele nessa noite está revogando ao nosso favor. Oh, aleluias, aleluia, Jesus, aleluias. Nós te louvamos, papai. Nós te louvamos e bendizemos a Ti, porque não existe outro Deus como o Senhor. Aleluias. Obrigado, ó Deus. Obrigado, ó Deus. Obrigado porque o Senhor estende as suas mãos sobre as nossas vidas. Obrigado porque o Senhor está alcançando milhares e milhares de pessoas. Ó Deus, o mundo pode assistir e ouvir a Tua palavra. O mundo pode, ó Deus, Deus, cultuar a Tua presença nesta noite. E o Senhor pode revogar a vida de cada um, Pai, nesta noite. Oh, aleluia, Jesus. No início eras a palavra, com Deus Altíssimo. O mistério de Tua glória, Cristo em Ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, aleluias. É o Seu nome, ó Deus. Nome de Jesus, Aleluias. oh, quão lindo esse nome É o Seu nome. maior que todo Tem autoridade. É o Seu nome esse nome que transforma a vida do homem. É o Teu nome que revoga todas as leis ao nosso favor. É o Teu nome, ó Deus. Deixou o céu para buscar. Oh, aleluias. Veio pra nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos Diga quão separar. maravilhoso. Oh, quão maravilhoso és! Oh, quão maravilhoso és! Oh, aleluias. De Jesus.
nós oramos nesta noite e pedimos ao Senhor que venha ao nosso encontro, revogue a nossa causa, faz este milagre, e nós cremos no milagre do Senhor para as nossas vidas, para a tua igreja, ó Deus, em nome poderoso de Jesus, maravilhoso, grande, supremo, excelso, não existe outro Deus como o Senhor, tu és tremendo. É nesta noite que o Senhor muda a nossa história é mudada nesta noite. Oh, aleluia, 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 louvado, engrandecido, exaltado seja o seu nome para todo sempre. Oh, glórias, te damos glórias, Pai, te damos glórias, 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 santo, 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 santo é o Senhor. Pedimos a tua bênção sobre a tua igreja. Pedimos o teu milagre, o teu milagre, o teu milagre sobre a vida de cada um, ó Deus. Que nesta noite possamos ser marcados, transformados, restaurados, restituídos. Ai, Deus, em nome poderoso de Jesus, pelo teu milagre, pela tua mão, pela tua lei que foi quebrada, que foi revogado. Ó Pai, em nome poderoso de Jesus, abençoa a vida dos nossos irmãos, e que a bênção, que acrescenta e que não traz dor, venha sobre a vida de cada um nesta noite, em nome de Jesus, para a glória do nosso Deus, em nome poderoso de Jesus. Amém e amém. Vamos aplaudir o nosso Deus. Posso pedir algo? Posso pedir algo? Vamos aplaudir. Oh, aleluias! Glórias, glórias, glórias! Estamos vivos porque o Senhor permanece conosco. Então louvemos ao Senhor enquanto temos fôlego para louvá-lo e bendizer o nome do nosso Senhor Jesus. A Ele a honra, a glória e o louvor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Aleluias. Aleluias. Obrigado, pastor.